Muito bem, então, primeira live com as minhas alunas, com os meus alunos, começando com a Edna, primeira voluntária. Então, Edna, por ser a primeira, talvez a gente tropique um pouquinho aqui, mas vamos ver se a gente consegue não tropicar. A gente, no caso, eu, tá? Tá bom. Então, você pode se apresentar para começar? O que que você faz? Onde você é? Então, eu me chamo Edna, eu faço doutorado e trabalho com entomologia, né? Com a parte de taxonomia, então eu descrevo espécies de alguns mosquitos, trabalho com quironomide, no caso. Uhum, tá. Então, você é das biológicas, da biologia, né? E o artigo que você selecionou hoje, o que que é? Conta um pouquinho dele pra gente. Sobre o que que ele é, por que que você está É, lendo ele, quais são as dificuldades. é um artigo sobre o grupo que eu estudo, né, quironomide, é, falando sobre a evolução do, que no caso antes o meu grupo que eu estudava eles tinham um aparelho bucal para picar e que agora os modernos, os recentes, não têm esse aparelho mais, então eles não picam, não se alimentam mais de sangue. Uhum. Então, só para quem for de outras áreas que for assistir isso se situar, quando ela diz antigos, ela está falando de idade geológica. E os recentes são os que estão na nossa idade geológica agora, né? Então, está falando em questão de milhões de anos aí, não é tipo recente lá do passado dos antigos egípcios até hoje, né? É uma escala temporal bem maior. Beleza. Então, essa é a nossa primeira live. Eu peço desculpa pela minha voz, porque estava muito seco aqui, então minha voz está sofrendo um pouco. Acontece, né? E essa vai ser a primeira de uma série de lives que eu vou ajudar meus alunos a ler na prática, assim, na hora, né, os artigos que eles me trazem. E eu não li nada de antemão, né? Vamos pegar na parte que a Edna quiser aqui. E pelo que ela me falou, ela vai querer, não do comecinho, mas de uma parte aqui que eu não sei qual é, na verdade. Você me ajuda a achar. É, é nessa parte aí, evolução do Introdução. Vou só hematofagia. mostrar o título do artigo para o pessoal se situar. Então, o título é esse aqui. Então, a revista é essa aqui, né? Então, Terrestrial Arthropod Reviews. Então, revisões sobre artrópodes terrestres. E o artigo se chama, como que é a tradução aqui? É a evolução da hematofagia em insetos, em mosquitos não mordedores. Não mordedores, né? Então, verbo to bite, morder, né? Então, não mordedores. E aqui é um tipo de mosquito lá, que é o mosquito que ela estuda. Beleza. E aqui, isso aqui é comum em artigos de biologia, né? Diptera, Chironomid, só tá falando, só tá localizando qual que é o grupo taxonômico que o artigo vai lidar. Então, ele dá com o grupo dos dípteras, que é o grupo das moscas e mosquitos, né? E com essa família de mosquito aqui, certo? Vamos lá, então. Aí tem o abstract, tem introduction, e o que você quer a partir disso aqui, é isso? É a evolução aí. Uhum. Ah, a partir de onde, exatamente? Desde o segundo parágrafo. No segundo parágrafo, beleza. Você já tentou ler ou você vai tentar ler comigo aqui pela primeira vez? Eu já tentei. Uhum. Você tentou ler o artigo todo já ou você está falando dessa parte específica? Eu já li até umas partes, só que tem algumas partes que a tradução fica meio esquisita. Aí eu não, eu queria Uhum. rever Tá. E é especificamente essa parte aqui, né? também. Uhum. Beleza. Então, vamos pegar nossas ferramentinhas aqui. Então, eu gosto de usar essas ferramentas coloridas, né, para ficar mais fácil da gente visualizar as coisas. Então, vamos começar como eu ensino todo mundo a começar, né? Começar lendo, só que tendo uma ideia das separações que a gente pode fazer. Então, a gente vai analisar aqui a partir do segundo parágrafo só, que o primeiro ela já deu conta. Então, eu vou tirar isso aqui para não ficar poluído só, certo? Beleza. E aí, como que você começou a ler isso aqui? Me explica. Olha, eu segui como tava ali, tipo, a ordem mesmo. Você foi lendo como Aí, se fosse aí em português mesmo. Já vai. isso. E aí fui colocando as palavras que eu conhecia e aqui eu não conhecia, eu deixei em destaque para mim Uhum. procurar depois, caso. Tá, que são quais? É, Burrow, não sei se é assim que fala.
qual a importância? Você fala como você acha que é para a gente poder falar aqui, porque é uma aula de leitura, tá? Então, e mesmo se fosse uma É, aula de outra coisa, não tem importância falar errado também, porque ninguém é obrigado a adivinhar como é que é a pronúncia de nada, né? A gente fala burrow, burrow, borrow, borrow. Tá. burrow. Aham. Aí, Que mais? humidity, eu entendi uma coisa, mas aí que eu fui procurar é outro significado. Uhum. Ok. Que mais? Warm, Ok. Warm. e acho que só. Por quê? Porque primeiro você tentou ler essa frase, né? Uhum. Beleza. Então, só para, né, quem não está acostumado com a forma como eu ensino, se situar. Você não vai tentar sair lendo o parágrafo inteiro, ou muito menos o texto inteiro. A não ser que você já tenha um inglês muito avançado, né? A ideia não é essa. A ideia é você tentar compartimentalizar as coisas de um modo tal que você consiga se achar, se entender naquele compartimento que você selecionou. Então, no caso da Edna, ela selecionou essa frase aqui inteira porque ela viu que ela já dá conta da maioria das partes. Então, ficou algumas palavras para trás, né? Uma pessoa que tem um inglês um pouco mais iniciante do que ela, o que eu sugeriria, na verdade, é parar na vírgula, por exemplo, né? Ou então parar em palavras como and, que são palavras que conectam ideias, né? Então, daria para parar aqui, né? Uma pessoa que é bem iniciante. Então, compartimentalizar o máximo, o mínimo que for necessário, na verdade, né? Não é o máximo que for necessário, o mínimo necessário. Para você conseguir ter uma pecinha, assim, um compartimento que você consiga lidar com ele. E aí, a partir disso, achar outro e ir montando o quebra-cabeça, né? Então tá. Então, no caso da Edna, ela parou aqui. E vamos para o seu primeiro Frankenstein, então, que é como eu chamo a nossa primeira tradução, que, em geral, não fica lá essas coisas, né? Só que ela serve para você chegar numa coisa cada vez melhor. Então, como que seria o seu primeiro Frankenstein? Muito provavelmente ancestrais de piolhos e pulgas. Esse vocabulário ela provavelmente Ou conhece porque ela trabalha com insetos, né? Então, lice é piolho e flea é pulga. Hum, foram atraídos, não entendi, desculpa. foram atraídos Foram atraídos, para o ninho ou, nest, ninho, né? Ou, aí aham, a ou palavra que ela não sabe, vamos deixar assim, é, de alguns vertebrados, de alguns vertebrados. Vírgula, onde, aí você não aí a sabe palavrinha que também, é relativamente, a aí a palavra que não sabe palavrinha depois, também. Ah, o ambiente foi favorável, pode ter sido favorável, melhor, pode foi ou ter pode sido ter favorável, sido? Pode ter sido? pode ter, aham, Tá. Eu vou deixar esse foi aqui, porque esse a gente pode considerar ele assim, como uma maneira bem metafórica, tá? Como um ato falho. Se tiver algum psicólogo me assistindo aí, não quero dizer isso no contexto da psicologia, tá? É uma coisa que surgiu na sua cabeça assim, e você falou, pá, saiu. E essas coisas são importantes. Elas costumam ser bem importantes para a nossa compreensão do texto, tá? Beleza, então vamos lá. Agora, o que que a gente vai fazer? Então, esse é o seu Frankenstein número um. O que que é importante você começar a fazer para conseguir ir lapidando ele, para você ter um Frankenstein, na verdade, que não é um Frankenstein mais, que é uma frase legal em português que você consegue entender que faz sentido. E que corresponde, é claro, àquilo que você leu, né? O que que a gente vai fazer, então, para conseguir fazer isso? A gente vai compartimentalizar de novo. uhum, Vamos pegar partezinhas, então, vamos pegar uma partezinha assim. Muito provavelmente, isso aqui a gente fala em português? Muito provavelmente? Faz sentido? Soa como português isso? provavelmente, É um pedacinho de frase que você falaria? Eu sim. eu falaria também, Tá bem, beleza. Então soa natural. É isso que a gente quer. A gente quer uma coisa que soa natural em português, tá? Muito provavelmente, ancestrais de piolhos e pulgas. Tá bacana também, né? uhum, Beleza? Foram atraídos para o ninho. Tá bom também, né?
Uhum. O que que é isso que eu estou fazendo aqui? Você pode chamar isso de compartimentalização, é o que eu estou fazendo, né? Estou pegando pedacinhos separados. Eu chamo isso aqui de chunks of words. Na verdade, não sou eu, né? Eu não inventei isso. Mas isso aqui é chamado de chunks of words. São pedaços de palavras, né? Que são micro pedacinhos de frases que fazem, que trazem algum sentido. Então, algum sentido mínimo daquela frase. Então, quando você lê alguém falando, ou ouve alguém falando muito provavelmente, você não sabe do que a pessoa está falando, mas isso aqui faz sentido. Soa natural, né? Quando você vê a pessoa falando só ancestrais de piolhos e pulgas, você não sabe o que a pessoa está falando. O que que tem? E aí? O que que tem os ancestrais de piolhos e pulgas? Você não sabe o que a pessoa está falando, mas você se situa já, né? Então, isso aqui é um chunk, tá? E é isso que a gente vai fazer o tempo todo, para conseguir ler de uma maneira mais inteligente, que não faça a gente sofrer tanto, porque é uma espécie de sofrimento isso, né? Você ficar lendo um troço que você não entende. É ruim, né? Ninguém gosta disso. Tá, então foram atraídos para o ninho, ou sei lá o quê, opa, de alguns vertebrados, né? Eu tenho uma pergunta importante agora, porque isso aqui continua sem saber o que que é, né? Agora, você consegue ter uma ideia do que é isso aqui? Na Mesmo que verdade, seja uma coisa agora eu sei, vaga. porque eu procurei. Tá, agora você sabe o que você procurou, mas antes de procurar, você conseguiria ter uma ideia de que isso aqui não era uma palavra tipo apenas? Sim, sim. Tem como ser isso, né? Não dá. Uma palavra tipo Faz também? Hum. Não, não pode ser isso. Uma palavra tipo correr? Não tem como, não dá. Ou tipo uma palavra, a palavra, deixa eu ver, fundo, para o ninho ou fundo de alguns vertebrados? Não tem como, não dá. E você sabe que não está errado esse ou, porque está aqui, ó, or, nest or burrow, né? Então não tem como ser isso daqui. O que que eu quero dizer com isso? Essa palavra aqui, um buraco fundo, vou colocar assim, nesse chunk aqui, um buraco fundo, ele é um adjetivo. Poderia ser, por exemplo, bonito aqui? Não. Poderia ser raso? Também não. Alto? Também não. Nada faz sentido. Você faz sentido, velho, não, para, não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque você percebeu que não pode ser um adjetivo, certo? Correr. Poderia ser furar? Poderia ser andar? Não, não pode ser um verbo. E não pode ser uma conjunção, e não pode ser uma preposição, e não pode ser nada disso. Como que você sabe disso? Porque é um ninho e alguma coisa. E alguma coisa é necessariamente um substantivo ou um noun, como a gente fala no inglês, né? Tem até uma coisa que ajuda a gente a perceber isso, que é que chama paralelismo, tá? Paralelismo. Em inglês tem dois L's, não lembro aonde, e não tem o O, né? Enfim. O que que é o paralelismo? Inclusive, na aula de hoje do curso de leitura acadêmica, eu vou falar exatamente sobre isso. O paralelismo é quando você tem uma estrutura na frase, então você tem a estrutura um. Vamos supor que a estrutura um, no primeiro caso, é um verbo, tá? Estrutura um é um verbo. Por exemplo, fulana gosta de correr. Então, aqui está o verbo. Nós vamos tratar, tá? Então, esse aqui é a estrutura um. Vou colocar um umzinho aqui. E, para você ter um paralelismo, você tem que ter uma estrutura 2, às vezes 3, às vezes 4, enfim, pelo menos duas, né? Que tem que ser o quê? A estrutura 2. Outro verbo. Tem que ser outro verbo. Por quê? Faz sentido falar assim, ó, soa natural, soa bonito, soa legal, assim, você falaria isso? Tipo, fulano gosta de correr e de nadar. Você falaria essa Sim. frase? Sim. Né? Ou então fulano gosta de correr e de, sei lá, fazer ginástica olímpica, em homenagem à Olimpíada, né? Fazer ginástica olímpica. Soa legal também, né? Por que que soa legal? Porque o nosso cérebro adora paralelismo. Ele odeia coisas que não são paralelismo. Quer ver?
A fulana gosta de correr e de chocolate. É português? Sim. Você falaria essa frase? Dificilmente. Tá errada gramaticalmente? Não tá. Mas fica um negócio estranho, não fica? É Fica. difícil alguém falar um negócio assim, porque o nosso cérebro adora paralelismo. Então, quando você tem palavras tipo then, but, or, ou outros conectivos assim, você vai ter paralelismo, tanto em inglês quanto em português, tá? Então, ó, então, os ancestrais de piolhos e pulgas foram atraídos para o ninho, né? Ou, tananã, de alguns vertebrados. Então, isso aqui tem que ser alguma coisa tipo ninho. O que mais que vertebrados fazem além de ninho? O Buracos. que é? Buracos. Buraco ou Top. toca, né? Então, burrow é uma toca ou um buraco. Exatamente. Então, percebe? Não pode ser um substantivo ou um verbo. Não, nunca vai ser isso. Da mesma forma, em inglês, se tiver com um verbo que tem o final ing, tiver um or, um and, um but, alguma coisa assim, o outro verbo vai ter ing também. Ou se o verbo está no infinitivo, se é to alguma coisa, and, tananã, você não vai repetir o to só, mas ele vai estar no infinitivo também, não vai ser ing. Por quê? Porque nosso cérebro adora paralelismo, tá? Então, essa é uma das coisas que torna bastante, são bastante importantes, né, de você entender para conseguir tentar decifrar um pouco mais fácil as estruturas, tá? Beleza, então, muito provavelmente, ancestrais de piolhos e pulgas foram atraídos para o ninho, ou toca, ou buraco, né, de alguns vertebrados, onde... O que que você pensou que era isso aqui? Humildemente, não sei por quê. Humildemente. Pode ser, é. Mas tem outra palavra que parece muito essa, né? Sim. Que é o quê? Úmido. Umidade, né? Uhum. Umidade. Então, esse aqui é um cognato. E o que que eu falo sempre sobre cognatos? O cognato é a palavra que parece, por exemplo, electricity é um cognato, né? Obese é um cognato. São palavras que parecem ser, desculpa, são palavras que são de fato o que elas parecem ser, né? E aqui é um cognato. Mas qual que é o problema de você pensar em cognatos assim? Então, são dois problemas. O primeiro é que, às vezes, o cognato parece mais de uma coisa, que nem aconteceu aqui agora. Poderia ser humildade também parece, né? Você tem razão. Uhum. Inclusive, a palavra humildade em inglês, ela é parecida. Ela é assim, ó, Nossa, igual. só muda uma letra. Só muda o L aqui, né? Sim. Ah, tem outra palavra que agora que eu lembrei falando que essa é parecida com aquela ali. A nest, que é Ah, ninho. Eu tava ah, colocando como próximo. Aí no terceiro sim. parágrafo não fez mais sentido o próximo. Aí eu falei, não, não é próximo. Aí eu fui procurar e vi Connect, né? ninho, aham. Só Aham. mudou o X, o Só S, né? muda o X e o S, é. Mas nesse caso é uma outra história. Então, a gente está falando de cognatos aqui, porque são duas palavras da mesma língua, né? Cognato é quando você transfere de uma língua para outra. Tá? Beleza, então, umidade, né? Umidade faz sentido, não faz? Então, onde a umidade. Só que agora, percebe, até aqui, até a vírgula, tá um português assim, que eu falaria que eu escreveria. Normal. Agora, depois já não tá. O que que tá acontecendo ali? Agora ficou esquisito. Agora ficou Esse esquisito. relativo, esse relativamente. Que é especificamente, deixa eu apagar aqui, que é especificamente esse trecho aqui, ó. Esse trecho final, né? Uhum. Você conseguiu solucionar isso daí ou ainda não? Eu acho que eu troquei o lugar do relativamente. Onde que você colocou ele? Onde? Hum? Eu acho que eu coloquei assim, onde. Espera.
onde relativa. Não lembro agora, porque não faz sentido também. Tá. Vamos esquecer o Frankenstein um pouquinho, vamos voltar para o inglês. Às vezes é necessário você fazer isso. Deixa eu só deixar ele aqui para eu poder ver. Tá. Vou pegar uma outra cor aqui. O que que acontece no inglês? E é bem comum que aconteça isso, inclusive. Peraí, deixa eu colocar aqui de novo. Isso. Todo mundo que já né, sabe pelo menos um pouquinho de inglês sabe que isso acontece com muita frequência. Inclusive, eu tenho um nome para isso. Eu até costumo dar nomes engraçados para as coisas porque ajuda na memorização, tá? O componente cômico, às vezes, ajuda nisso, em você não esquecer das coisas. Então, a gente viu os chunks agora há pouco, né? São pedacinhos de frase que carregam um sentidozinho dentro deles mesmos. Tem um chunk em inglês que é muito comum, tanto em inglês quanto em português, na verdade, né? Que ele é esse chunk aqui, adjetivo, substantivo. Que no português, ele seria substantivo, adjetivo, tá? Então, isso aqui seria no inglês, isso aqui seria no português. Então, você pensa assim, homem alto, criança baixa, né? No inglês seria o quê? Tall man, short child. Então, o adjetivo vem antes. Em português é o contrário. Portanto, é muito frequente, eu chamo isso aqui de chunk bunda, tá? Porque bunda todo mundo tem, bunda está em todos os lugares. Por que eu chamo de chunk bunda? Porque está em todos os lugares, né? Então, isso aqui acontece o tempo todo. Qualquer texto de qualquer área, de qualquer tipo de texto, não importa se é um blog, se é um texto acadêmico, se é sei lá o que, não importa, ele vai estar em todos os lugares. Porque assim como em português a gente usa muito. Então, se você está meio perdido e tal, né, não está se encontrando, não tem ideia do que pode ser uma palavra, mas você identificou que aquilo lá é um chunk bunda, você já consegue ter uma noção melhor do que está acontecendo. Dado que, qual que é o porém? Você tem que ter uma noção mínima do que é um adjetivo e do que é um substantivo. E por isso que nas aulas do curso eu falo bastante disso. Porque é uma forma de você conseguir começar a se virar sem ter que ter um vocabulário gigantesco, né? Porque de duas uma, ou você já começa assim, com vocabulário, 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 aí dificilmente você vai ter problema com vocabulário, porque você é o mestre do vocabulário já, você sabe um monte de palavras, as principais. Ou você não precisa de tanto vocabulário assim, o que é muito mais fácil, só que você tem que dar um pouquinho de gramática para poder entender o que que é o que e conseguir se situar gramaticalmente na frase. Eu acho muito mais inteligente, até porque demora um tempo para você adquirir vocabulário, né, um vocabulário substancial, tá? Então, se você conseguiu definir numa frase um adjetivo, é muito provável que em algum lugar, logo depois dele, possa ter um substantivo. Ou então ele pode aparecer de uma forma ligeiramente diferente, né? Ele pode aparecer assim, com dois, às vezes com três, né? Dificilmente são quatro, tá? Mas com três. Opa! Ai, meu Deus, eu esqueço que o Zoom dá para dar o Ctrl C assim impunemente. Pode ter mais um adjetivo, mais um substantivo, certo? Então, esses três aqui são bem comuns. É claro que, se for assim, é bem mais fácil. Até porque, se for assim, às vezes você tem que. Tipo, isso aqui vai para o começo, né? O substantivo sempre vai para o começo. Esse que importa. Porque, em português, ele fica no começo. É por isso, né? Porque o nosso chunk bunda é assim. É o contrário. Tá? Então, se você tem um chunk desse tipo aqui, deixa eu dar um exemplo real aqui. A beautiful, tall, and okay, beautiful, tall, and relaxed woman. Então, tem adjetivo, 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 substantivo. Como é que ficaria isso em português? Isso aqui tem que ir lá para frente, porque o nosso chunk bunda é com ele na frente. Então, em português, você vai ter isso aqui. Faltou um J, né? Você vai ter isso aqui, tá? Agora, o que acontece é, às vezes, no inglês, esse adjetivo aqui, no português, soa melhor ele em primeiro lugar, e esse aqui em segundo, e esse aqui em terceiro. Às vezes não.
Às vezes tanto faz. Então você tem que tomar cuidado com isso, tá? Quando tem mais de um adjetivo. Então essa é uma coisa. Vamos voltar lá então. Não, desculpa. Nós, eu apaguei de novo. Esse negócio não quer ficar aqui. Nós estamos aqui, né? Tá. Então, onde a umidade e relatively warm environment. O que que é o relatively, em termos de classe de palavra? O que que ele é? É um substantivo, é um adjetivo, é um advérbio, é um verbo, uma preposição? O que que ele é? Eu acho que é um adjetivo. Não é um adjetivo. Isso aqui, ó, quase sempre, nem sempre, língua não é matemática, né? Quase sempre é o quê? Ó, dá uma olhada aí. Pegando umas frases dando a ver que tá vendo na minha cabeça, tá? Só para explicar o que que é. Ó, I am extremely happy. Isso aqui sou eu, isso aqui é o verbo, isso aqui é um pronome que a gente chama, né? Um Uhum. verbo. E o que que é isso aqui? É um adjetivo. Um adjetivo. Em português, a gente pode ser dois adjetivos, assim? Acho que Não, não. né? Mas em inglês pode. Em inglês pode. É, não, na verdade tem que ter vírgula. Não, às vezes pode, sim. Mas só pode se tiver um substantivo depois, tá? Se não tiver, tem que ter vírgula. Igual em português, ó. Uma criança bonita, magra e alta, sei lá. Estou bem criativa hoje, né? Assim, mas enfim. Em inglês também tem que ter as vírgulas, os and, né? A não ser que você esteja falando assim, ó. É, beautiful, tall child. Aí não precisa, mas o substantivo está no final, tá vendo? Uhum. Beleza? Ou seja, isso aqui não pode ser um adjetivo, porque não tem vírgula. Na verdade, olha o que eu estou falando aqui. Eu estou extremamente feliz. Uhum. Extremamente. Ela canta alegremente. Tristemente, ela não pôde vir. Ou, interessantemente, ela decidiu vir, tá? E sempre a tradução melhor vai ser mente, tá? Mas essa correspondência aqui, ela acontece em muitos e muitos e muitos casos, tá? Ninguém falaria, assim, pelo menos no Brasil, né, que eu saiba, ela dança, sei lá, fabulosamente. Você conhece alguém que falaria isso? Não. Não, a gente não fala, ele escreve talvez, assim, né? Mas ninguém fala isso em português coloquial, né? Mas na escrita talvez sim. O que importa é o mente. Então, o elipse corresponde ao mente. E o nosso mente, ele é um sufixo. Sufixos são letrinhas que vão no final das palavras, né? É um sufixo de advérbio. Hum. Isso significa que todos os advérbios terminam em li? Não. Mas que é extremamente comum que eles terminem, tá? Agora, pensa comigo. Se eu falasse assim, ó, I am happy, falando que eu tô feliz, né?
Agora, quando eu falo que I am extremely happy, o que que essa palavra aqui tá fazendo nessa frase? Ela tá potencializando. Está potencializando, ela está falando o quão feliz eu estou, não é? Uhum. Uma outra forma de ver isso é dizer que ela está mudando o grau do adjetivo. Ela está categorizando o adjetivo. E aí não importa, podia ser qualquer adjetivo aqui. Ela vai Uhum. fazer isso, ela vai caracterizar o adjetivo, tá? O que que eu quero te mostrar aqui? Primeiro ponto, advérbios podem caracterizar adjetivos, certo? Certo. Que é o que a gente acabou de ver. A Edna está aí ainda? Tô, é que Ah, caiu tá. aqui. Não, não tem problema. Então, ponto um, eles podem caracterizar adjetivos, tá? Ponto Uhum. dois, o que está acontecendo aqui, ó? She sings happily. Ela canta alegremente. O que que esse... Eu não poderia falar só assim? She Uhum. sings, Sim. ela canta. Poderia, né? Não, eu quero falar que ela canta alegremente. Isso aqui está caracterizando qual palavra? Canta alegremente. O cantar, não é? A palavra cantar, né? Ou Uhum. seja, que a gente consegue deduzir daqui? Ele vai poder caracterizar verbos. Como algum verbo é Uhum. realizado? Então, vou colocar aqui. Então, como verbos são realizados, tá? Aqui vai ser Uhum. geralmente em termos de potencialização, de provar suas palavras lá, né? Como você Uhum. colocou. Agora, tem uma terceira coisa que eles podem fazer. Eu levo a palavra doida, que é o de verbo, né? Que eu posso colocar um sou aqui, ó. Sou também é um advérbio. O que que esse Sim. sou está fazendo aqui? Qual palavra que ele está mudando? Sou significa tão. Então, o alegremente, né? Está mudando o Ela. alegremente, né? Está Uhum. potencializando o alegremente, não é? Sim. Peraí que meu mal morreu. É só dar um sopapo que ele volta à vida. Pelo menos isso, né? Bom, poderia ser so, poderia ser very, poderia ser extremely, Certo. tá? Então, o que que a gente Uhum. deduz daqui? Que advérbios podem caracterizar também outros advérbios. Olha só. Certo. E aí, olha que interessante. A classe de palavra que a gente aprende que caracteriza coisas é o adjetivo, não é? Uhum. Mas o que que eles caracterizam? Os adjetivos? Os substantivos. Só substantivos. Exatamente. Então, a gente tem essa situação aqui. O que que as pessoas costumam pensar? Ah, a classe de palavra que caracteriza outras é o adjetivo. Não, está errado. Ela não caracteriza todas as outras. Ela só caracteriza os substantivos, tá? E o que que isso tem a ver com o que a gente está falando? Tudo. Vou voltar lá. Então, ó, onde a umidade, então o ninho ou a toca de alguns vertebrados, né? Onde a umidade e relatively warm environment. Aqui a gente tem outro chunk, né? Uhum. Foi ou pode ter sido favorável. Isso aqui é um chunk também, percebe? Não Sim. importa se é foi ou pode ter sido. Qualquer um dos dois vai ser um chunk também, carrega um micro sentidozinho, né? Então, o nosso problema, na verdade, ele está todo aqui, que seria isso aqui, né? Uhum. Tudo bem? Isso. Aham. Tá. Beleza. A palavra environment é ambiente, né? Sim. Beleza. Então, a gente tem um substantivo. Antes dele, a gente não sabe o que que é, porque a gente não sabe o que que é a palavra warm. Uhum. Só que antes de warm, a gente acabou de ver que a gente tem um advérbio.
Vou botar de ver, tá? Isso também é um chunk bunda. É menos bunda do que aquele outro, mas ele também é um chunk bunda. Por quê, ó? É, extremely tired person. Relatively tall building. É, como assim, isso não vai dar. Very. Tô tentando variar os advérbios, né? Very short person. Eu tô sem criatividade para exemplos hoje, enfim. Olha isso. Então, uma pessoa, porque em português o chunk, né, o substantivo vai para frente, então uma pessoa extremamente cansada. Um prédio relativamente alto. Uma pessoa muito baixa. É um chunk bunda, porque a gente também usa o tempo inteiro, tá? Hum, Então, o que que a gente tem aqui? Um advérbio, relativamente, é até um cognato, né? Então, a gente tem um ambiente, relativamente, algum adjetivo, percebe? entendi. E aí, se você Aham. entender isso, você percebe que você não precisa saber o que que é warm. Você sabe que é um adjetivo. Se isso for extremamente importante para o tipo de leitura que você quer fazer desse artigo, e aqui eu faço um adendo, existem N tipos de leitura possíveis, né? Você pode ter N razões para estar lendo isso daqui, e várias delas, isso aqui vai ser completamente irrelevante. O que que é esse worm? Você pode deixar ele para lá, né? Em outros, não, né? Mas em muitos, meio que tanto faz você saber o que é isso aqui ou não. Então, sabendo disso, você já consegue matar um monte de coisa que, assim, porque vamos ser sinceros, a maioria dos artigos você não vai ter que ler ele, fazer uma leitura assim, escanear ele inteiro e ter que lembrar daquilo e fazer notas, nanana. Boa parte deles não. É um trechinho ou outro que você vai ter que fazer isso, né? Não no artigo inteiro. Uhum. Então, esse tipo de coisa te ajuda demais a você conseguir filtrar o que é realmente importante daquilo lá. Porque na hora que a gente está lendo, de fato, um artigo que a gente tem que ler, não porque você está estudando inglês, mas porque você precisa ler o artigo para o seu projeto, né, para, sei lá, para sua dissertação, etc. Você tem que focar no que te interessa, da ciência daquilo, né, não no inglês, não é? Uhum. Certo. Você não tem tempo de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, nem dá, né? A gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou você presta atenção em uma coisa, ou você presta atenção em outra. Então, nesse momento de ler o artigo para entender o que dele realmente interessa, para você pegar para o seu trabalho e tal, não é o momento de você ficar se preocupando com palavras e não é o momento de estudar inglês, é isso que eu quero dizer. Estudar inglês Uhum. é uma coisa, ler porque você tem que ler é outra coisa, né? Enfim, só para mostrar que você nem precisava saber o que era isso aqui, para a maioria dos tipos de leitura que tem, né? Mas, enfim, warm depende, né? Pode ser quente, pode ser morno, depende do contexto. Aqui seria um ambiente quente, né? Quentinho. Então, onde a umidade e um ambiente relativamente quente pode ter sido favorável. Beleza? Uhum. Então tá, Edna, o que dá tempo de fazer é isso. Espero que tenha te Beleza. ajudado em alguma coisa. E se Sim, quiser ajuda. participar de novo, você me avisa. Aí a gente te Tá. coloca na fila lá para uma Uhum. próxima. Tá bom? Ah, então tá bom. Tá. Você quer comentar mais alguma coisa? Tem mais alguma pergunta de algum outro trecho? Que aí eu posso te Não, falar rapidinho aqui para te ajudar. deixa eu só ver aqui, que tinha uma parte que eu não... Ali, ó, esse, na segunda frase ali, diz assim, ó, Nesse parágrafo é, mesmo? isso, tipo, estrume, aí eu não sei, eu não consegui a tradução certa dessas palavras, slug, head, skin, or its, Ah, outgrowth, debris. Eu não tá, entendi o que isso quer dizer. tá. Então, o dano é o estrume, né? Aham. Cocô, estrume, enfim. É isso que é o dano, né? Slouch Uhum. skin. Eu vou te falar que eu não sei o que é isso também. Então, vamos ver no dicionário. Assim, usar o dicionário é uma outra história, tá, gente? Como que você usa e tal.
Parece que não é, mas é. E o que que eu recomendo para vocês? A primeira vez que você tá lendo um artigo e tal, você quer saber se aquilo lá pode ser importante, você vem no bilíngue mesmo. Então joga lá como tá. Apareceu para você o dicionário aí? Ou não? Apareceu. Ah, tá. Então você joga lá. Então eu joguei como tá a palavra no texto, tá? Aqui. Ó, então vamos ver. O que que ninguém presta atenção, ó? Isso aqui é um verbo. Isso não quer um verbo. Ó, slouch Uhum. skin. Skin é um substantivo. Portanto, o que que é slowed ou sloughed? Nem sei como é que fala isso. Quem é um substantivo? É um É um adjetivo. adjetivo? É um adjetivo. É o chunk bunda. Então é uma Uhum. pele, alguma coisa. Skin é pele, né? É, largar, deixar, lamaçal, lama. Ele, tá vendo? Ele não vai ter como adjetivo, provavelmente. Não tem. Então realmente não, Tem. não dá para saber. Mas dá para saber pelo seguinte. É, deixar. Aqui seria muito difícil mesmo, mas olha o que a gente tem aqui, ó. Tem locuções verbais. Então tem. Deixa eu só ver como é que isso aqui é pronunciado, que está me incomodando não saber. Isso é uma coisa que vocês deviam, todo mundo, aplicar. Ah, esse aqui não tem a. É, eu Não também acredito que tentei você não achar e não tem. é. Ah, aqui tem, ó. É que eu coloquei com E, né? Aí não vai aparecer. Vamos pegar o sotaque jamaicano, sei lá. slow, Slow. slough, Slow, então depende da pronúncia. Beleza. Ó, então deixar, largar. é, Mas olha o exemplo aqui, ó. Então, como é que todo mundo. Rapidinho falando do dicionário, como é que todo mundo usa dicionário? Você digita lá o que você quer, você vê a primeira coisa, aí você volta no texto, aí, ai meu Deus, não sei o que que é, e você sai frustrado, né? Isso. Todo mundo faz isso. Só que tá aqui na Sim. sua cara o que que é. Ó, slough. In spring, ó, o exemplo. The snake sloughs its old skin. Uhum. Você que é bióloga sabe muito bem o que que é isso. Talvez, sei lá, alguém que é da engenharia, né, do marketing, não saiba. Mas o que que a cobra faz? Troca de pele. Ela troca de pele. Então, o que que é slouch skin? É, É pele como se velha. fosse A pele, resto do pele, aquela assim. pele que saiu e tá lá, solta. Eu meio que traduzi como isso também. Oi? Mas esse outro não faz sentido pra mim. Eu traduzi mais ou menos como isso, essa primeira palavra, mas a outra eu achei que não fez sentido. Esse aqui? Aham. Tá. Debris, o S não é pronunciado, tá? Debris geralmente é. Escombro. Eu esqueci como é que fala esse português. Debris. Não é Sujeira. escombro? Oi? Resto, né? Escombro? Resto, pó. Sabe aquela sujeirinha que fica no canto da casa, assim? Mistura de cabelo com Sei. poeira, com sei lá o quê. É aquilo lá, isso que é debris. No caso de uma floresta, seria, sei lá, as folhas, os galinhos no chão, né? O bicho morto, etc. Quando eu falo bicho morto, não vai pensar no elefante morto, né? A gente está falando de inseto, bicho pequenininho, tá? Isso que é debris. Então, beleza, tá? Aí ele colocou aqui hair e feather, né? Hair é pelo, também é cabelo, né? Aham. Mas geralmente é pelo, e feather é pena, tá? Agora, o que que é outgrowth? A gente conhece o verbo to grow, é um verbo, né, comum até, que é o verbo crescer, certo? Uhum. Então você pode falar assim, ó, plants grow in the sun. As plantas crescem no sol, certo? E growth é só o substantivo de grow. Então é o crescimento. Eu não estou falando Hum. isso que vocês deviam saber disso olhando a palavra, tá? Estou falando porque eu sei que é isso. Não tem como saber disso olhando a palavra. Fiz esse adendo porque às vezes pode parecer né, que eu estou explicando que, olha aqui, tá na sua cara. Não, não tá. Então, o crescimento, né? É, mas crescimento de pó, crescimento de sujeira, como assim, né? Não é exatamente isso, porque é um outgrowth. O que que é um outgrowth? É um crescimento para fora. Porque out é fora, in é dentro, né? Em alguns Uhum. contextos. O que que é um ingrowth? Uma unha encravada é um ingrowth. É um crescimento para Crescimento dentro. para dentro. Uhum. Uma unha normal é um outgrowth. Uma pena é um outgrowth. Um pelo é um outgrowth. É alguma coisa que cresce para fora do corpo.
E por que debris? Porque lá em cima está falando de nest, de burrow, né? Está falando de locais que os vertebrados vivem. Então, Certo. são coisinhas, são sujeirinhas que ficam do corpo dos vertebrados. Então, Uhum. cocô, né? A pele que foi trocada, a pele que sai, pele descamada. Eu traduziria isso aqui como pele descamada, tá? Uhum. E, como é que eu traduziria isso aqui? Outgrowth debris. E restos de. Tem um nome para isso, eu esqueci na zoologia, mas esse seria um termo técnico, né? É, esqueci. Enfim, restos de partes corporais que caem, algo assim. Restos mortais, sei lá. Oi? Restos mortais? Não precisa ser mortais, que pode ser um pelo cai, né? A gente troca de pelo o tempo todo. Pena também. Uhum. São restos de apêndices. Ai, tá quase vendo na minha cabeça, gente. Ai, substâncias queratinosas são, né? Unha, pena. Mas a gente tá entrando na zoologia, já. Não queria entrar muito nisso. Mas são partes do corpo que crescem e que caem, que são recicladas, né, no corpo e que ficam lá no ninho, fica na toca, porque o bicho, os vertebrados não são maníacos de limpeza e essas coisas ficam lá, né? E aí nessas Uhum. coisas, os piolhos e as pulgas que você está falando aqui foram atraídos, né? Tá certo? Certo. Uhum. Bom, então é isso. Espero ter te ajudado, Edna. Muito obrigada por topar participar. Então, espero ter sido, Eu né, agradeço. uma ajuda mútua. Uhum. E até a próxima. Até daqui a pouco a Até. gente tem aulas. Sim. Até já. Tchau, tchau. Tchau.